Oi pessoal, eu sou o Cláudio e estou aqui no Instantâneo para falar com você sobre escalas termométricas. As escalas termométricas são a maneira de nós medirmos temperatura. A temperatura é um indicador da agitação das moléculas. É claro que a gente não consegue observar essa agitação diretamente nas moléculas. Então nós definimos as escalas que são usadas em termômetros. Um termômetro vai usar uma grandeza termométrica, que é uma grandeza que varia com a temperatura, para avaliar indiretamente essa agitação das moléculas. De todas as escalas que já existiram, 3 sobreviveram pela sua facilidade de uso ou pela sua facilidade de definição de pontos fixos. São elas a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. No Brasil, nós usamos como padrão a escala Celsius. A escala Celsius foi definida a partir de pontos fixos. O Celsius imaginou temperaturas que poderiam ser reproduzidas em qualquer lugar. Então ele imaginou 2 pontos fixos, o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de gelo é a temperatura de fusão do gelo a 1 atmosfera. O ponto de vapor é a temperatura de ebulição da água também a 1 atmosfera. Nota que esses 2 pontos foram escolhidos pelo Celsius, então a gente chama essa escala de arbitrária. Ele escolheu o número 0 para definir o ponto de gelo e o número 100 para definir o ponto de vapor. Então essa escala fica dividida em 100 segmentos iguais, 100 graus iguais. Daí nós chamarmos a escala Celsius também de escala centígrada. Já o Fahrenheit imaginou outros 2 pontos para definir a sua escala. Ele imaginou uma solução de 3 partes de neve para 1 parte de cloreto de amônio. Essa solução tem uma temperatura e ele chamou essa temperatura de 0 Fahrenheit. A temperatura de 100 Fahrenheit, 100 graus Fahrenheit, foi definida para a temperatura do corpo humano. Notem que tanto o Celsius quanto o Fahrenheit escolhem maneiras fáceis de definir, fáceis de reproduzir em qualquer lugar. A temperatura do corpo humano é igual para todo mundo, então ele mede a temperatura dele, do assistente, da esposa, que foi o que ele fez. Então o Fahrenheit define 0 e 100 como também pontos fixos, né, da sua escala. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo vale 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor vai valer 212 graus Fahrenheit. William Thomson, que tinha o título de Lord Kelvin, resolve fazer uma escala com uma base conceitual. Temperatura é a agitação das moléculas. Ele imagina que o 0 da escala que ele está definindo deveria ser para a molécula parada, sem agitação. A gente chama esse 0 hoje de 0 absoluto, seria a molécula sem movimento. Cabe lembrar que a molécula não vai parar, ela sempre vai ter uma pequena agitação, então nós dizemos que o 0 Kelvin é inatingível. A partir do 0 Kelvin se definem as outras temperaturas. Por exemplo, relacionando a escala Kelvin com a escala Celsius, o ponto de gelo na escala Kelvin seria 273 kelvins e o ponto de vapor na escala Kelvin seria 373. É importante notar que essa escala também está dividida em 100 partes, mas não são 100 graus. A escala Kelvin é conhecida como escala absoluta porque ela não tem valores negativos. Não tem como a molécula estar menos que parada em agitação. Então nós podemos relacionar 3 temperaturas importantes nas 3 escalas. O ponto de vapor, o ponto de gelo e o 0 Kelvin, que seria o 0 absoluto, a molécula parada. O importante é a gente saber relacionar numericamente essas escalas, ou seja, fazer a transformação de uma escala para outra. Então nós vamos começar pela transformação entre Celsius e Fahrenheit, que é uma das transformações mais comuns em prova. Imagina 2 termômetros idênticos e sem marcação. Agora nós vamos colocar os 2 termômetros num recipiente que tenha gelo fundente, gelo derretendo. A coluna de mercúrio vai subir igual nos 2 termômetros. A gente faz uma marcação nos 2 e atribui ponto de gelo. Depois a gente pega os mesmos 2 termômetros e põe num recipiente onde tem a água em ebulição. Ebulir é formar bolha, a água está borbulhando. A coluna de mercúrio vai subir igual nos 2 termômetros.
e nós vamos marcar ponto de vapor. Na escala Celsius, a gente atribui 100 para ponto de vapor e 0 para ponto de gelo. Divide em 100 partes iguais. Na escala Fahrenheit, a gente atribui 212 para ponto de vapor, 32 para ponto de gelo. Divide em 180 partes iguais. Agora imagina se nós colocarmos esses dois termômetros num mesmo recipiente com água morna. As duas escalas vão subir até a mesma altura, mas a leitura, o número delas vai ser diferente. Numa eu tenho a leitura em Celsius e na outra eu tenho a leitura em Fahrenheit. Numericamente, como é que isso se relaciona? Nós podemos pensar por proporção. A parte que eu tenho menor do termômetro para o todo, em Celsius, é igual à parte que eu tenho para o todo, Fahrenheit. Outra questão comum é relacionar as variações nos dois termômetros. Para isso, a gente pode recorrer ao gráfico para visualizar melhor. Nota que no gráfico nós temos os pontos relacionados nas duas escalas, ponto de gelo e ponto de vapor. E aí, ligando esses pontos, nós temos uma reta. Se eu observar a variação das duas escalas, eu tenho 100 graus Celsius para 180 graus Fahrenheit. Quer dizer, eu tenho 1 grau Celsius de variação para cada 1,8 graus Fahrenheit de variação. A escala Kelvin é a escala que o Sistema Internacional de Unidades adota, especialmente para gases. Não podemos fazer cálculos para gases usando graus Celsius ou graus Fahrenheit. As relações matemáticas são sempre para Kelvin. E por falar na escala Kelvin, a gente pode ter o mesmo comportamento, a mesma relação para calcular as transformações entre Celsius e Kelvin. Olha o exemplo. Ponto de vapor, ponto de gelo, temperatura correspondente. Se nós montarmos a equação da mesma forma, encontramos a relação aqui embaixo. Há que se ter cuidado com a questão das variações aqui. A gente percebe que as duas escalas estão divididas em 100 partes. Mas cuidado, as escalas não são diretamente proporcionais. Se nós pegarmos, por exemplo, 27 graus Celsius, a equivalente em Kelvin são 300 Kelvins. Dobrando 27 e dobrando 300, as temperaturas deixam de ser equivalentes. Isso significa que elas não são diretamente proporcionais. Mais um motivo para nós usarmos sempre Kelvin quando estivermos trabalhando com gases. Pronto, agora tu já sabe relacionar as escalas e não vai errar isso na prova. Até a próxima!